favor, se apresente. Eu sou João Paulo Botelho Vieira Filho, sou professor adjunto da Escola Paulista de Medicina, preceptor do Centro de Diabetes e tenho doutoramento em Medicina com populações indígenas e doutorado em Endocrinologia com populações indígenas. Tenho mais de 167 trabalhos sobre saúde de populações indígenas e conheci os índios Xikrin e os Paracanã logo na época do contato, né? E tinham problemas enormes na época e fui assessor do projeto Ferro Carajás da Vale do Rio Doce e assessor também do Banco Mundial para a área de influência do projeto Ferro Carajás ou populações indígenas até 100 quilômetros de Carajás ou das mineração de Carajás. E atualmente eu sou assessor das populações, das associações indígenas Cacarecré, da Cocorecré, escreve-se Cacarecré, mas fala-se Cocorecré, Porecrô, Baipran, e dos Apitereua e dos Aué Chavante ou Chavante, né? Aué Uptap, que são o Chavante e Bororo. Todos eles me chamam e praticamente eu não posso ter quase viagens para o exterior porque eu tenho que dividir a minha época de viagens entre essas populações que têm um desafio de sobrevivência muito grande, né? Mas estão vencendo com tudo, né? Eles tiveram o problema das moléstias infecciosas, que foi superado, quase superado com as vacinações, e eu fui o primeiro no Brasil que iniciei vacinação de índios, porque o governo brasileiro não vacinava, fui o primeiro que vacinei contra sarampo, os suruí e xicrim e gaviões, e o xicrim foi a primeira população que comprou e que as meninas foram vacinadas contra o HPV anteriormente ao governo brasileiro. Eles tomaram iniciativas quando eu expus que havia a necessidade e compraram com o dinheiro que eles recebem mensalmente por uma exposição ou apresentação do Fernando Henrique Cardoso, na época presidente da República, e que fez esse decreto em que eles teriam que ser beneficiados enquanto existisse a Companhia Vale do Rio Doce ou mineração de Carajás, praticamente durante 400 anos. E eles foram beneficiados quando a companhia foi privatizada, se negou a cumprir esta lei e eles precisaram entrar na justiça, e eu mostrei os relatórios de saúde em que eles compravam tudo, removiam doentes por via aérea para Marabá, Belém, São Paulo, pagavam enfermeiros, pagaram construção de postos de saúde, e até hoje em dia comprando medicamentos de primeira linha, né? E os Paracanã tiveram o problema de serem deslocados e sofreram muito. Esses Paracanãs Apitereua foi o único grupo Apitereua em que não houve falecimentos durante o contato, porque eu cheguei na época e vi que eles foram deslocados dos contrafortes da Serra de Carajás para a beirada do rio. Eles estavam lá nos contrafortes, em área próxima a garimpos, e foram deslocados para o rio Xingu. E não havia comida, não havia roças, e havia o problema da alimentação, e eu solicitei para o banco, para Vale do Rio Doce, com o dinheiro do Banco Mundial, e comprei do meu, eu doei 3 barcas para poderem pescar na época,
e solicitei farinha de mandioca, porque foram deslocados sem roças. O mesmo erro foi repetido com estes Paracanã Apitereua, um grupo que foi deslocado ou esvaziado da área Apitereua na época já, com invasor de madeireira, grandes madeireiras como a Banac e o Penac, e outro grupo foi deslocado para outro território, outra terra indígena dos outros Paracanãs orientais, também não tinham roça, estavam também morrendo por falta de alimentação e malária, que todos esses grupos adquiriram no contato, né? E então foram durante todos esses anos de trabalho, eu recolhi peças que eles me ofereciam, sobretudo muitas do Xicrim, em que eu mantive o segmento sem parar durante esses 54 anos já, não mais 53. Os Paracanã eu ia de helicóptero enquanto havia o projeto Ferro Carajás, que durou cerca de 20 e tantos anos, o dinheiro do Banco Mundial, o Banco Mundial que garantiu para os índios as terras, porque era uma cláusula de serem demarcadas as áreas e homologadas. Isto foi por influência, o governo brasileiro tinha que cumprir. Uma vez eu estava com o representante do Banco Mundial, também como consultor médico da Polo Noroeste, e o governador de Rondônia disse que não iria demarcar. A representante falou para ele: se o senhor do Banco Mundial, se o senhor se recusa, o convênio da Polo Noroeste está suspenso nesse momento. E ele voltou atrás. E a área dos Apitereuas está enormemente invadida por madeireiros, fazendeiros, garimpeiros dentro da área, dragas no Rio São Sebastião, dragas no território, e eles, as grandes madeireiras, fizeram fazendas, e há um decreto do Supremo Tribunal Federal de 2015 para ser esvaziada a área dos Apitereuas, e não foi cumprida. Quer dizer, eles continuam lá porque tem muita cobertura política e de influência econômica. 2/3 da área destes Paracanã está invadida e precisa ser desocupada, desintrusada, e é o maior risco. Durante todos esses anos, 10 anos eu passei sem ir nos Paracanã, porque eu ia pelo convênio da Vale, Banco Mundial, FUNAI. Quando acabou o dinheiro, depois de 20 e tantos anos, eu não sabia como chegar lá, porque eu partia de Carajás, direto de helicóptero, mostrando até o caminho para o piloto. E 10 anos depois não tinha quem me levasse, e eles estão muito afastados, eu deixei de ir. Numa época, aí eles continuaram me procurando. Alguns aprenderam português e perguntavam: doutor Paulo, doutor João Paulo, doutor João Paulo. Mas eu não passava pela FUNAI de Altamira, não me conheciam em Altamira, e o Cocoa e o da aldeia Paranapiona, né? Outros me procuravam, ninguém conhecia. Passou um médico italiano e eles perguntaram: tu conhece o Dr. João Paulo? É um que faz 6 meses por ano no Brasil, é um benemérito na Ásia e na África. Falou: conheço, me deu um telefone para eles, e eles me telefonaram. Aí eles me falavam tataroa, 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 junto com o cocoa. Eles me falaram tatuaroa. Por que você não vem, cara? Eles não compreendiam por que eu não vinha. Eu não vinha porque me levavam e eles estavam extremamente isolados.
Aí eu disse que eu iria. Nesse primeiro ano, a CESAI, a Secretaria Especial de Saúde Indígena, disse que me poria uma voadeira à minha disposição. Mas o Xicrim, que era o 98, já estavam 1000 e tantos. O meu trabalho atualmente são 1640. Era o 98 quando eu conheci o Xicrim. Eles tiveram um aumento populacional enorme, como os Paracanã também estão tendo. E eu estava cansado depois de 20 dias e não consegui. Falei começar tudo de novo pelo rio, e o Xicrim me falava: você não vai chegar lá porque o rio está seco, era julho, você não vai conseguir chegar. E o rio deles também, o Cateté, abaixava dia por dia. Eu falei: eu vou ficar preso mais 1 mês, 2 meses fora de São Paulo, não dá. Ficaram me esperando e eu tinha passagem aérea até Altamira, não fui. Aí continuaram telefonando e eu disse que eu aprendi que teria que fazer uma viagem separada, não dava para fazer uma viagem a 2, porque eu estaria aproveitando a passagem aérea de Marabá, até Marabá. Voltei para lá. Sempre o Xicrim me pediu muito trocas, ou dinheiro. Eu comprava todas as peças que eles me ofereciam, que é um grupo que tem a maior arte plumária do continente americano, desde a América do Norte até a América do Sul, e também pintura corporal. E eles me faziam, toda vez me trocavam por roupa, por qualquer coisa, ou eu pagava a eles, e continuaram vindo São Paulo os casos impossíveis de serem tratados em tratamento secundário, primário no local, secundário em outro lugar, por exemplo, Altamira ou Belém, e terciário em São Paulo, para casos maiores. E eles sempre me traziam peças, então eu fui colecionando, e dos Paracanãs eu tenho menos peças, e do Suruí ou Mugetiri eu também tenho, que eu ia. Professor, o senhor é um pioneiro em diversas frentes. Tem como uma espécie de lema: quanto mais difícil, mais o senhor se empenha. Mas eu me empenho, o desafio me provoca de ganhar. E agora, um dos grandes desafios do senhor é tornar esse acervo, que é um dos acervos indígenas, um dos maiores do Brasil, mantido por um particular, em museu. Por que o senhor quer essas peças em um museu? Vou explicar. Quero em um museu, e escolhi o museu, um museu futuro da Universidade Federal de São Carlos, porque em um museu estará perpetuado, em coisas de prefeitura do governo, muitos objetos que foram da família Arruda Botelho, do meu pai, para o Pró-Memória de São Carlos, perdeu-se, porque troca o prefeito, troca o governador, muda a política, os interesses são outros, perdem, tiram as coisas. Em uma universidade, as peças vão ser rotuladas, identificadas, como já foram todas catalogadas pela pesquisadora Sônia Vendrame, e catalogadas ficam para gerações futuras, e para mostrar que os índios têm cultura, eles pertencem a outra civilização do que a nossa, que é uma civilização ocidental, judia, greco-romana, industrial. Eles têm uma civilização pré-colombiana, com muita arte, muito desenvolvimento social, de famílias, de divisões e de cultura. Então, para mostrar, dar visibilidade a eles. Escolhi São Carlos também porque os meus bisavós, os irmãos Arruda Botelho, fundaram a cidade, e eles sempre beneficiaram a cidade. Eles enriqueceram com o café, como os índios poderão enriquecer hoje em dia com outro ouro, que é o açaí. Aqui está uma planta de açaí que trouxe e plantei, e
Eles beneficiaram a cidade com tudo, com escola, foram os primeiros que trouxeram o grupo escolar, o meu bisavô, a outra minha tia bisavó, as minhas tias bisavós, a Condessa do Pinhal e outra minha tia bisavó. Em São Carlos trouxeram as freiras e fundaram o primeiro grande colégio de São Carlos. O colégio fundamental foi do meu bisavô, que se empenhou como deputado e da primeira constituinte. A eletricidade de São Carlos foi a primeira cidade a ter eletricidade na América do Sul por um tipo especial. A minha tia bisavó deixou e fundou um asilo para velhos, até hoje em dia permanece dentro da cidade de São Carlos. Eles fundaram a igreja, que atualmente se tornou no mesmo local a Catedral de São Carlos. Eles inovaram e ajudaram a cidade em tudo, até a estrada de ferro foi o meu tio bisavô, Conde do Pinhal, que trouxe para São Carlos. Então, não é um exemplo que com dinheiro também tem que se ajudar os outros, a população. O senhor acredita que assim como houve esse reconhecimento por parte dos ocidentais das obras da família do senhor, o museu vai perpetuar essa história, essa tradição e essa necessidade de visibilidade do indígena? Sim, a família também restaurou todas as fazendas históricas, que são como a Fazenda do Pinhal, que está há 5 gerações com a família. Eles, sem o governo, restauraram tudo e tornaram um monumento nacional, tombado pelo patrimônio histórico, como as outras fazendas também da família estão tombadas e são monumentos nacionais. Isto que eu estou fazendo é a minha contribuição, como os outros deram contribuição, eu estou dando a minha contribuição de deixar esse legado em um local que reconheça, que é um local de tecnologia, de ciência, de estudos, e que vão reconhecer, coisa que se deixar em outro local vai ser uma mera curiosidade e não um motivo de reconhecimento. O inventário revelou mais de 700 peças e mais de 16 comunidades indígenas. O que se espera ver dentro desse museu através do acervo que o senhor reúne? Mostrar que eu me interessava pela cultura deles, sempre me interessei pela cultura, sempre prestigiei todos os valores culturais deles, que são muito importantes, às vezes muito melhores do que os nossos. Eu vejo como eles tratam os velhos, não abandonam os velhos. Vi índio que levava o pai velho que não andava mais nas costas pelo mato quando se deslocava. Os velhos eles nunca desamparam, ao contrário da nossa civilização, que abandona os velhos em casas de repouso, a família não fica com eles e com as crianças, e o respeito também, não há xingamentos, não há gritos e maltrato, no respeito humano. Eu conheci um Paracanã que me disse uma vez: por que Dr. João Paulo, nós tratamos melhor os civilizados do que eles nos tratam, né? E o que o senhor respondeu? O que eu ia responder? Eu respondi que a maioria dos nossos civilizados realmente tratam mal eles, como o governo não o reconhece, os políticos, os interesses econômicos. Tem alguns da nossa civilização ocidental, que eu faço parte, que estão aliados deles e reconhecem os valores deles. E com isto também nós temos instituições como a Procuradoria da República, a nova Constituinte de 1988, que dá todas as garantias para os índios de reconhecimento territorial, cultura, ensino. Então nós temos pessoas realmente
que reconhecem, e eles estão nessa defesa, mas existem outros que tentam ainda tirar esses direitos através da parte política e econômica, né? Mas eles têm aliados hoje em dia de instituições internacionais, a Igreja Católica e a Procuradoria da República e o Supremo a favor deles, como também houve em governos quem estivesse aliados a ele, como no governo Fernando Henrique, garantiu os Chicrins ad eternum. Durante 400 anos eles estão ligados à Vale, se bem que a Vale privatizada quis tirar esses direitos, mas eu dei todos os meus relatórios do que eles usavam esse dinheiro bem atualmente. E eles pagam o Xicrim, eles estão entrando em tudo com a parte de educação dos jovens, com uma visão da nossa sociedade. Eles estão indo para o Ministério Público e até procurando advogado particular para acelerar a volta dos direitos deles, das terras. Sem as terras eles não vão sobreviver, vão morrer. Agora, tirar a cultura deles vai colocá-los na pior situação da nossa sociedade, de tipo favelados, né? Ou então uma bancada de futebol, né? Que são todos igual. Então a terra é extremamente importante para eles sobreviverem, e ele já tem projetos de plantação de cacau, plantação de açaí, e tem outros núcleos como os Caripuna, Palicur, que são os cinturão verde, que fornece alimentos para a cidade do Oiapoque, Macapá e até a capital da Guiana Francesa. Eles fornecem a farinha especial. No Rio a gente vê toda hora aqueles barcos enormes que eles vêm trazendo. Eles até forneciam laranja, hoje em dia estão com projetos enormes de açaí, e tem o apoio da professora emérita da USP, Lux Vidal, que apoiou junto com o governador Capiberibe, que foi governador de Amapá, cuja filha fez antropologia e é professor hoje em dia na Unifesp. Então essa união com brasileiros, direitos, os índios precisam. Professor, o senhor manifestou essa vontade em testamento de que o acervo que o senhor reúne hoje seja transformado em um museu. Essa manifestação ocorreu há mais de 5 anos, seguramente. No entanto, o senhor não tem recebido uma resposta eficiente por parte da UFSCar. Não. O que o senhor atribui a essa demora? Eu já faz 10 anos que eu ofereço, e eu digo que posso entregar tudo no momento que eles receberem e derem condições de segurança para o acervo. E não precisa eu morrer, eu entrego tudo. Mas fico esperando uma resposta. Parece que não há um apoio suficiente ou uma motivação. Foram ver na minha casa de São Paulo, na casa de São Carlos, aprovaram tudo, só estou esperando que a coisa se realize, né? Porque eu estou dando eles, um patrimônio para eles. O senhor acredita que esse museu vai dar visibilidade, essa visibilidade que o indígena ainda não teve? Acredito que dê a maior visibilidade, sobretudo no que é o futuro do Brasil, que são as pessoas estudadas e preparadas, pessoas que fizeram universidade, são eles que vão garantir o Brasil futuro. Eu vejo, por exemplo, que os residentes de medicina, pós-graduandos e médicos são
atuais com quem eu lido são melhores do que da minha época. Eu não posso dizer que os da minha época eram melhores. Não, os mais jovens são melhores, né? E eles é que poderão garantir. Esse contato com outros pesquisadores, porque a ideia do museu é de torná-lo um centro de pesquisa para outros pesquisadores, sejam brasileiros ou do exterior. O senhor acredita que é possível, por meio da educação, por meio do conhecimento, dar essa dignidade que o indígena ainda não recebeu por parte do Brasil? Eu acredito que sim, que tem que ter uma dignidade e um reconhecimento em nível institucional e, sobretudo, universitário. Eu, por exemplo, posso dizer que o exterior dá muito mais valor, que o que fica no exterior é conservado. Veja o exemplo do Museu Nacional, que todo mundo mostrava que estava com fios elétricos, perigoso, que alguma coisa ia acontecer, até pegar fogo e perderem tudo. Na Europa existem museus com peças do Brasil que nós não temos. Eu, por exemplo, tenho uma peça que só existe, outra que está no Museu de Etnologia de Geneve, na Suíça. O manto de Tupinambá, que era uma preciosidade, que era dos Tupi-Guarani como os Paracanã, só existem da época da chegada dos portugueses. Quer dizer, nunca valorizaram, porque eram só comerciais para levar, explorar a história do Brasil, a retirada da madeira, a retirada do ouro, fazer dinheiro rápido. E existem museus como o Museu Nacional dos Estados Unidos, em que tem de tudo. Na Europa também, que é um nível educacional muito melhor do que o nosso, eles têm de tudo. Eu tenho uma peça de Tembeta que só existe um no Museu de Etnologia da Suíça e outro comigo. E o manto de Tupinambá só existem dois, pelo que eu tenho informação. Um está em um país nórdico, o outro está em outro museu europeu. Os europeus com isso ganham até em turismo, em tudo, em reconhecimento cultural. Então eles têm isto, nós temos pouco. Nossa herança é nossa herança do português, do autoritarismo e do patrimonialismo. Por isso que existe tanta corrupção, porque a pessoa sobe, ela acha que é dono do dinheiro que ele tem que distribuir e que não é dele. Mas essa mentalidade ibérica, que era dos espanhóis e portugueses, persiste no Brasil entre os brasileiros. Eles são donos do patrimônio e são autoritários, e por isso que continua. Os índios não querem escutá-los, se bem que existe uma lei reconhecida pelo Brasil, da Organização do Trabalho Internacional, que os índios têm que ser escutados, mas eles não querem escutar. Por quê? Não querem escutar por ignorância e por mau caracterismo. Então, existe governo como o atual que resolve dizer que tem que fazer mineração em área indígena, que vai acabar com eles, vai ser um etnocídio, porque a água fica completamente contaminada, o Xicrim estão com os rios, o Cateté, e eles estão com os rios contaminados pela mineração à água, com altíssimos níveis de cobre, ferro, crômio, cádmio, manganês, que provocam doenças terríveis e estão todos contaminados. Porque vai se fazer mineração? Por que essa mentalidade do colonizador, que quer fazer dinheiro na hora e não deixar para os netos, bisnetos, né? E outros rios estão contaminados, os rios da Amazônia estão contaminados por mercúrio. Eu tenho medo de comer
peixe na Amazônia, eu não como mais. Eu levo peixe em lata para comer, sardinha, o peixe eu levo, porque os rios estão contaminados por essas dragas que tiram ouro para todo lado, e a população que trabalha fica sempre paupérrima, pobre. Eles não enriquecem, enriquecem outros. Eu conheço um prefeito atual lá da área da Paulista, que ele diz que fez dinheiro com dinheiro, que tem mina na Amazônia. Ele deve ter draga no rio, sujando, contaminando tudo, os peixes, a flora e os humanos, os índios, os ribeirinhos e até nós, porque o peixe chega para cá para a gente comer, né? Comprar. Professor, o Brasil, o mundo conhece a história indígena por meio de antropólogos. Especialmente, o senhor é um dos médicos, um dos poucos médicos que teve esse contato com o indígena na mesma época que esses antropólogos estiverem naquele lugar, nesses lugares, nessas regiões. Eu sei que faz tempo, 54 anos, a primeira vez que o senhor olhou para aquela comunidade indígena. O senhor pode me contar, assim, que impressão o senhor teve quando chegou lá? Eu cheguei e tive uma situação de desespero, porque a carência era total, e percebi que a assistência tem que ser permanente, contínua, não tem como a gente se ausentar. Eu sempre trabalhei em contato, sobretudo com a comunidade, dando apoio. Por exemplo, o pajé do Xicrim era quem mais me ajudava, que mandava todo mundo para vacinar, e naquela ânsia de vacinação, as mães queriam que o filho voltasse a tomar, naquele momento, 3 vezes as mesmas vacinas, e eu não sabia naquele tumulto. Ele é que falava, este sim, este não, este tomou, este não tomou. Sempre eu dei apoio para eles na parte cultural, e eles sempre me deram apoio. Agora, eu vi que eram populações abandonadas, né? Quer dizer, não havia vacinação, não havia, a diarreia era medonha, assim, evacuavam que nem pato. Até o pessoal falava, criança índia aqui não evacua duro antes de 3 anos. Era assim, tudo mole, em cima a gente atendendo, eles evacuando na mesa de atendimento, as mães tossindo, que eles tossem na frente da gente, tuberculose, diarreia, malária introduzida por trabalhadores na área, pelos próprios que faziam o contato, gonorreia transmitida por enfermeiro, paralisia infantil. A situação era de desafio, que eu gosto. Desafio eu não abandono. Desafio para mim me estimula a vencer. Eu não abandono. Vi outros que abandonavam completamente, né? Mas a questão humana, quando o senhor olhou para o indígena pela primeira vez, como é que foi o sentimento? Eu vi que o sentimento, eles são humanos e são extremamente afetivos. Eles gostam das pessoas, e quando gostam, gostam de verdade. Quando não gostam, não gostam, e não tem jeito. Não é como nós, que é bonzinho, matou, fez tudo. Não, sempre tem um lado bom. Não, eles ou é ruim ou é bom. E hoje em dia eu sou como eles. Eu penso, ou a pessoa é ruim, não presta, ou é boa. Nós temos muitos indivíduos bons na nossa sociedade, e eles precisam estabelecer, já estão estabelecendo essas alianças com antropólogos, etnólogos, sociólogos, universidade, e são os verdadeiros amigos de aliança que eles necessitam. No começo eles eram extremamente explorados, porque eles não percebiam e eram explorados de toda a forma possível, né? Explorados de bens, de tudo, né? Hoje em dia eles já sabem se defender melhor. E felizmente
eles reconhecem, eles sabem mais os setores, como são os setores universitários, de antropólogos, de médicos, de saúde e igreja, sobretudo o CIMI, Conselho Indigenista Missionário, as ONGs, que são muito boas, que existem no Brasil, e organizações internacionais, como a ONU, os direitos humanos, em que eles podem apelar e receberem alguma recompensa, como os Suruí foram recompensados em dinheiro, e o dinheiro fez bem para eles, porque eles aplicaram bem, e as mulheres é que receberam o dinheiro, e elas põem o filho como motorista quando tem um carro, ou que vem ajudá-los no transporte, né? E então, agora, outros não receberam a recompensa, como os Paracanãs Orientais, que com a construção da Transamazônica toque de caixa na área deles, eles tiveram de tudo, tiveram paralisia infantil, malária, as mães mostravam as crianças com um baço enorme que a gente palpava, não tinham sangue. Outros Paracanãs ocidentais andavam de cabeça para o chão, porque tinham tamanha anemia, perderam o sangue, que não conseguiam andar em pé. Tinha um tal de Popoa com a mulher dele, que andavam de cabeça para baixo, né? Para baixo. Eu tive grande apoio do Banco Mundial. Quando eu tive problema com político, com a sociedade nacional, o Banco Mundial falou: não, o senhor vai, além de assessor da Vale, o senhor vai ser assessor nosso. No momento que eu passei a ser assessor do Banco Mundial em Carajás, e no projeto Ferro Carajás da Vale, e também assessor da Polo Noroeste, a situação mudou. E então tem isto, eles foram muito, sofreram muito. Na época que a Vale ficou com este dinheiro do Banco Mundial, durante 20 e tantos anos, tinha uma grande administradora, Maria de Lourdes Davis de Freitas, e ela era amiga dos índios, ela ajudou muito. Uma vez eu falei: olha, estão morrendo, preciso de helicóptero, não tem avião, não tem pista, né? Ela mandou avião, eu retirei 11 que iam morrer, e encontrei situações dantescas. Por exemplo, os índios, tudo morrendo, já tendo morrido vários, com malária, sem sangue, não tinha antimalárico, e a indiferença da sociedade nacional estava presente. Uma época eu vi os gaviões morrendo também, um grupo que foi retirado do Maranhão e foi levado para outra reserva, para o Pará, por causa da madeireira que queria a terra deles, e eles estavam sem comida também. Eu comprei porco, comida durante uma semana, mas precisava continuar. Nessa época, eu fui à FUNAI de Belém e falei com o representante, e ele me falou: o senhor não está acostumado a ver índio morrer? Eu falei: olha, eu não estou acostumado a ver qualquer brasileiro morrer à míngua, sem assistência. Não adiantou. Fui a Brasília falar com o presidente da FUNAI, fiquei esperando lá. Quando eu vi que não ia ser atendido, eu fui para São Paulo, e era a época dos governos militares. Aí eu pedi para um parente, que também é da família Botelho, de São Carlos, Arruda Botelho, e ele era do governo do Castelo Branco, e falei: olha, isso está uma vergonha, eu vou chamar a Cruz Vermelha Internacional. Eles mandaram tudo de alimento para este grupo que ia morrer. Eu levei 3 para Marabá que estavam grudados de fezes, e lá para pôr na barca ninguém queria me ajudar. O pessoal de Marabá falava: eles não são cristãos. Os outros eram piores, não eram cristãos, né? E eu que precisei pôr na barca. Então eu consegui isso, como também as terras do Suruí, Aiqueuara,
tinha mulher com bala na orelha, cada vez eles estavam com menos terra, menos. Na época, e o padre me dizia, o Frei Gil, não, eles não têm terra, cada vez eles não tinham para onde ir, né? Como esses Paracanã também estão na beirada do rio, porque a área deles está toda invadida, eles não podem entrar para dentro, qualquer hora vão jogar eles para o rio, quer dizer, vão empurrando, né? Aí o Suruí também era governo militar e eu falei, padre, me deia, Frei Gil, padre, me deia o território que precisa para ser demarcado. Entreguei para o meu primo, que era assessor, o general Carlos Miramato, e ele saiu a reserva. Saiu pequena, mas foi a reserva possível que eu recebi. O mapa foi feito pelo Frei Gil e hoje em dia eles sobreviveram. Eram 38, são 400 e pouco. Então, sem terra, eles não podem viver. E o governo atual fala em dividir as terras, minerar as terras dentro dele. Vai ser um genocídio se ocorrer. Mas, felizmente, não vai ocorrer, porque o governo está enfraquecido e tem outros setores, direitos e com valor da sociedade nacional, que vai se opor. Professor, para encerrar, uma consideração final. Consideração final, eu acho que eles têm que ter mais amigos. Eles têm poucos amigos verdadeiros. Como a gente também, na nossa sociedade, nós temos muitos conhecidos, mas amigos, eu sei quem são amigos, dentro da família mesmo, dentro da nossa família, a gente tem os amigos verdadeiros. Eles precisam ter amigos, né? Que eles têm poucos dentro da nossa sociedade. E que caminho eles têm que percorrer para ter esses amigos? Eles têm que, através de uma educação dos dois setores, eles estão conseguindo com isto, porque eles estão chegando à universidade. Com o estudo, eles não podem largar a cultura deles, mas eles podem viver com duas culturas, como os judeus, que têm grande sucesso na nossa sociedade e não abandonam nunca a língua, os costumes deles e os casamentos. E eles têm o maior sucesso na nossa sociedade, porque eles sempre, desde a época de Cristo, anterior a Cristo, eles valorizavam a cultura. E eles foi o primeiro povo escrita, de leitura, passaram a ler a Bíblia, o Antigo Testamento, através da cultura que eles têm o maior sucesso. Então os índios, tendo uma cultura nossa, chegando ao nosso entendimento, eles vão poder se defender, como atualmente tem uma deputada federal Vapichana, que é muito preparada, formou-se em advocacia, e outros na minha área, os Xikrin estão se formando na área deles também, os agentes de saúde, os agentes de saúde, os agentes de saneamento, saúde indígena, de saneamento, agentes de saúde, os técnicos de enfermagem. Na área Chavante não existe mais, existe a CESAI, mas eu chego no fim do ano, no Natal, não tem um branco lá. Eu trabalho otimamente com os técnicos de enfermagem, toda a área Chavante, eles ocuparam tudo. Técnicos de enfermagem, professores, são diretores de escola, são um exemplo para os outros, são diretores de escola, são os motoristas da CESAI, eles não aceitam o motorista da nossa civilização, eles são os motoristas, guiam melhor do que os outros, eles são motoristas, eles são merendeiras, eles são professores, eles são técnicos de enfermagem e são enfermeiros de nível superior. A chefia lá é deles, mas não devem se desfazer do branco, quer dizer, do branco, dos representantes da nossa sociedade. Eles têm que ir aos poucos, eles vão indo, mas já tem universitários, já tem gente formando-se em contabilidade, entre os Xikrin, já tem gente
fazendo faculdade, mas tem que ser de nível mais curto. Medicina não dá, porque medicina são 10 anos de estudo, eles acabam não voltando. E São Carlos tem o melhor, porque recebe eles em um campus, eles têm alimentação, não ficam abandonados ou no meio dos bandidos da nossa sociedade, e também levam a família, né? Eu sei porque a professora me disse várias vezes que tem a professora Sônia e a professora Luzia Sigoli Fernandes Costa, de quem parece que tem o maior interesse. Então, a família é básico para eles. Eles têm um exemplo de família, nunca abandonam os filhos, e os filhos não abandonam os pais e os avós. O compromisso com a família é muito maior do que a nossa sociedade, que é individualista. Muito obrigada, professor. Por nada.